E assim ficamos com a mensagem do Presidente da República, este abraço para o futuro, e é isso mesmo que vamos falar a partir de hoje, durante 2 dias, Reinvention with Technology. De que forma é que podemos reinventar o futuro com a tecnologia? Para isso, e para arrancarmos este congresso, nada melhor que o Presidente da APDC, o Rogério Carapuça, e Maria Manuela Leitão Marques, Presidente do Congresso e também Eurodeputada, e acho que isso também importa refletir, até porque vamos também saber como é que a Europa se enquadra nisto tudo. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Se calhar começava mesmo por aqui, o Presidente a dar-nos o pontapé de saída. Maria Manuela Leitão Marques, o que é que tirou daqui do Presidente para arrancarmos com estes trabalhos? Eu acho que a palavra que o Presidente repetiu mais vezes é aquela que caracteriza melhor os congressos da APDC. Este também, mas todos os outros, e eu tive o gosto de poder estar e participar até ativamente em muitos deles, que é sempre refletir sobre o futuro. Nestes congressos nós antecipávamos tendências, víamos o que é que ia acontecer, às vezes no ano seguinte, outras vezes muitos anos a seguir. Agora é mais difícil? Estamos em pandemia, por exemplo? Não, eu não penso que seja mais difícil, agora até é mais fácil. Agora temos tecnologias mais preditivas que nos permitem tratar muitos dados e trabalhar melhor algumas tendências. Eu acho que foi sempre esse o ponto dos congressos da APDC. Acho que isso foi sempre aquilo que nos atraiu, e não apenas o futuro das tecnologias propriamente ditas, mas sobretudo o futuro, saber como é que essas tecnologias têm impacto na economia e na sociedade. E essa também foi a mensagem do Presidente. E esse é o grande desafio também que temos na Europa. Nós todos falamos muito em transição digital e climática, chamamos-lhe as gêmeas no Parlamento Europeu, mas a grande preocupação, isso também foi claro na semana passada na Cimeira Social, é evitar que estas duas transições deixem muitos de fora. Prevê-se que muitos empregos ou muitos conteúdos profissionais vão desaparecer, quase 50 milhões de pessoas vão ter que alterar radicalmente a forma como trabalham, até o que fazem atualmente, mas é preciso antecipadamente gerir essa transição para que essas pessoas não sejam, já vamos na verdade, ver como é que as tecnologias podem ajudar a não acontecer, claro, esse gap, não é? Isso é o que vamos discutir. Exatamente. Aqui. Rogério, também mesmo, olhando para a mensagem que o Presidente aqui nos deixa, é pôr também, não é um peso, mas uma responsabilidade se calhar boa nas tecnologias, ou seja, de forma que as tecnologias nos vão ajudar. A ciência e a saúde tiveram agora o seu papel, vão continuar a ter, e a tecnologia. Muito bem, bom dia, João. Bom dia, Maria Manuel. Aquilo que o Sr. Presidente da República nos disse, eu penso que se pode resumir em 3 palavras, que é transversalidade, responsabilidade e ambição. Transversalidade porque o nosso setor é muito transversal, isto é, o nosso setor muda a vida das pessoas, muda a vida dos outros setores da economia, muda a vida, a forma como se governa. Portanto, é um setor transversal que muda, faz mudar tudo. Disse o Sr. Presidente da República, o vosso futuro, do nosso setor, é o futuro de todos nós. Ou seja, aquilo que o nosso setor for capaz de fazer, de bom e de mau, é o futuro de toda a gente. A segunda palavra é a responsabilidade, porque ligada a essa transversalidade vem a responsabilidade do nosso setor. Ou seja, nós temos de ser capazes de fazer esta transformação digital de tudo o que nos rodeia de uma forma inclusiva, de uma forma que não deixe ninguém para trás. E o deixar ninguém para trás é pessoas, mas também são empresas, porque as empresas que não usarem a tecnologia vão se tornar menos competitivas, vão desaparecer, e os próprios governos, os próprios Estados, porque os Estados que não usarem transversalmente e de forma muito intensa a tecnologia vão ser menos competitivos e, portanto, ninguém vai querer investir neles, ninguém vai querer trabalhar lá e, portanto, todos nós vamos perder competitividade se o nosso setor não for, as soluções não forem adotadas. E a ambição, porque temos que fazer esta transformação digital com grande ambição, para termos um país melhor, para termos um país mais diferenciado, mais competitivo, e isso é possível com a tecnologia, é só usá-la bem. A questão é como é que vamos utilizá-la bem para não deixar alguns de fora, e a retomar há pouco aquilo que nos estava a dizer. Ao longo destes 2 dias vamos ter aqui pessoas extraordinárias. Eu já tive a oportunidade de ver algumas das mensagens que eles nos deixam, outros vão estar live, e há de facto uma aprendizagem, desde alguém que é um dos economistas mais importantes do mundo até uma miúda de 17 anos. Eu devo confessar que a APDC no último congresso trouxe uma miúda com 19 anos que hoje é top no mundo inteiro. O que eu lhe pergunto é, para além desta oportunidade que os jovens têm, com a pandemia,
a distinção entre ricos e pobres ficou mais evidente, e está a ser evidente, por exemplo, logo começar pelas vacinas. Todos nós temos essa missão. Como é que a normal seleção natural de uma economia, isto no que diz respeito às empresas, pode ser feita de forma a que não fique gente para trás, empresas para trás, países mais pobres para trás? Nesta área do digital, eu acho que a pandemia, só para pegar na sua palavra, tornou visível aquilo que já existia, as desigualdades entre ricos e pobres, entre os que moram numa casa decente e os que não têm habitação, e também as desigualdades entre homens e mulheres, nomeadamente na distribuição dos deveres de cuidado, que era um problema já muito evidente e que se tornou mais evidente, e até nas competências digitais. Mas é nas competências que eu queria pegar. 56% na Europa, em média, e 52% em Portugal, das pessoas têm competências digitais básicas. E o básico no digital é muito evolutivo. Hoje, no pacote do básico, devem estar elementos básicos de inteligência artificial. Vamos ter que perceber o que é um algoritmo, até para interrogarmos o algoritmo. Já. E eu acho que é básico, porque se nós somos selecionados de forma adversa, ou seja, por exemplo, excluídos de um seguro, de um crédito ou até de um emprego, temos que perguntar quem fez aquela seleção, e muitas vezes essa seleção é feita por um algoritmo, é feita de forma automática, com base em determinados dados. E é preciso não saber construir o algoritmo, mas saber perguntar, incluindo o algoritmo que às vezes nos seleciona determinado tipo de publicidade ou determinado tipo de notícias nas redes sociais. Isto começa a fazer parte da nossa cultura de literacia digital básica. E eu acho que o grande investimento, e a PDC também tem tido aqui um papel muito relevante, que eu quero agradecer e saudar, e talvez o Rogério possa falar um bocadinho nele. O grande investimento é o investimento nas competências digitais. Não apenas nas básicas, mas em todas, nas especializadas e nas muito especializadas, se Portugal não quiser ficar numa posição de valor acrescentado menor. E por onde é que começamos? Naturalmente pela escola, não é? Começamos pela escola, mas não podemos... Quando ainda estamos a discutir se há computadores para estudar à distância. Sim, com certeza, mas temos que discutir ao mesmo tempo. Começamos pela escola, mas temos que ir também a toda a gente que está no mercado de trabalho, e digo toda a gente, desde o vendedor do mercado, que pode também ter o seu peixe na plataforma, como agora a pandemia mostrou, desde as microempresas, as grandes empresas com certeza não precisam, têm isso em atenção, mas os seus trabalhadores, todos, com todas e todos, para ser mais clara, até aos investigadores. Porque senão ficaremos os costureiros do código do século XXI, ou seja, com aquelas tarefas menores. E nós queremos tarefas ao longo de toda a cadeia do digital, e isso é que tornará Portugal uma economia mais competitiva. Se usar o dinheiro do digital para transformar, e não é só o setor público, é o setor público e o setor privado, e não apenas para comprar licenças e computadores. Elas são importantes, mas o digital não pode colar nos processos produtivos ou na prestação de serviços no setor público, como ela existe, da burocracia eletrónica, como eu costumava dizer muitas vezes. O digital tem que nos permitir repensar, redesenhar a forma como produzimos, como há pouco falava 56%, como vivemos, como faz 56% têm conhecimento básico europeus. Europeus, 52 em Portugal, 52. 52. Estamos um bocadinho atrás. Estamos quase na média europeia. Estamos quase na média europeia. Rogério, como o problema é que a média europeia é baixa. É baixa. Como é que ultrapassamos esta média europeia e neste país que tem necessidades básicas de outra ordem, incluímos mais esta necessidade básica, utilizando as palavras da Maria Manuel? Eu acho que um esforço de todos, não é? Em primeiro lugar as pessoas, em segundo lugar as empresas e em terceiro lugar também o Estado. As pessoas têm um papel fundamental porque eles precisam de entender que a qualificação é algo que a gente vai adquirindo ao longo da vida e não uma coisa que se aprende uma vez na escola e depois ficamos com aquele conhecimento para o resto da vida. Aliás, alguém dizia, o conhecimento é aquilo que se sabe quando se esqueceu aquilo que se aprendeu. Portanto, a gente tem que ir renovando essas coisas que nós vamos aprendendo de forma a acompanhar o ritmo desta mudança. E esta mudança é muito rápida porque este setor vive em cima, digamos assim, de uma exponencial que começou a desenvolver-se nos anos 60, portanto há 60 anos, que é o aumento da capacidade de memória e o aumento da capacidade de processamento que se consegue colocar num determinado espaço físico. Isso tem aumentado exponencialmente desde 1958. E nenhuma outra indústria
teve uma transformação desse tipo porque não estava assente numa exponencial deste tipo. Só para lhe dar um exemplo, se um automóvel nos anos 60 andasse 100 à hora, digamos assim, e tivesse sofrido essa transformação exponencial como sofreu o nosso setor, hoje chegaria a Marte em poucos segundos. Portanto, foi essa a transformação do nosso setor. E nós temos que saber conseguir acompanhar essa transformação, qualificando-nos, porque não haverá empregos digitais e outros. Todos os empregos vão ser digitais. Aliás, temos o exemplo das plataformas, ou seja, Exatamente. a pandemia, desde o peixeiro até qualquer outra pessoa, teve que utilizar uma plataforma. Exatamente. E depois as empresas, porque obviamente algumas estão mais preparadas, mas o grosso da coluna não estará tanto, porque elas precisam de ser competitivas e, portanto, precisam de adaptar-se, reinventar o seu negócio, e por isso a palavra reinvenção é a chave neste Congresso. E depois também a administração pública que tem que reinventar os seus serviços. E não é por acaso que nós convidámos para este Congresso a pessoa que representa em Portugal essa reinvenção. Durante os tempos que esteve no Governo, o país deu um salto qualitativo fundamental em termos de serviços públicos, não só pela sua digitalização, mas pela sua transformação no sentido de o simplificar, não ter os chamados custos de contexto, que no fundo é a palavra que se usa mais técnica para dizer atrapalhação. Nós já nem imaginamos o que era este país sem a loja do cidadão, ou sem o cartão ou pelo de cidadão, telefone e aparece o cartão e tem lá os dados sem todos. a certidão permanente, essas coisas sem todas. o IRS pré-preenchido, que eu gosto de ser também, embora seja para pagar impostos, é muito mais fácil do que ir para a fila e preencher aquele formulário. Só que os outros países não estão parados. E, portanto, nós temos que continuar a desenvolver esta transformação, porque não pode acontecer eu poder, por exemplo, comprar um carro em 5 minutos com uma app e não conseguir renovar o cartão de cidadão durante a pandemia. Isso é que não pode. Isso não pode acontecer. E, portanto, nós temos que ter essas transformações a acelerar, porque o Estado dá o exemplo, para todos os efeitos, e tem que garantir uma economia mais fluida, mais rápida. As empresas têm que fazer essa transformação e estão a fazer essa transformação, e as pessoas, naturalmente, com a sua própria qualificação. Maria Manuel, o ponto crítico pode ser, claro. Para mim o ponto crítico pode ser, na verdade, e um ponto crítico para a Europa, não é só um ponto crítico para Portugal, são as pessoas, são sempre as pessoas, e a atração de especialistas. Nós não vamos ter pessoas suficientes, nós vamos precisar de trabalhar com o resto do mundo, ou com pessoas do resto do mundo, ou trabalhar com elas nos seus países, isso hoje é possível, trabalhar à distância, ou trabalhar, ou atraindo-as para, ou ter uma política de migrações e segurar os nossos também, já agora, porque segurar os nossos, porque temos muito talento nesta área em Portugal, segurar os nossos, que são seduzidos por grandes empregos, por grandes países, etc. Exato. Não é? E até para fora da Europa, não penso que é só pelo contrário, mas olha, também fico satisfeito por saber que em algumas das empresas que fazem parte da APDC, há americanos que quiseram agora vir trabalhar. É isso que temos. Se calhar tem que ver com a presidência anterior, mas não vamos por aí, mas estão cá a trabalhar. Americanos, sul-africanos, quiseram para cá vir trabalhar. Há de muitos sítios onde podemos trabalhar. Deixe-me voltar à pandemia, porque é inevitável, ela está aqui, temos pessoas à nossa frente com máscara, nós estamos com a distância que devemos estar. Deverá desaparecer, mas ficará por aqui durante algum tempo, e esta pandemia veio também agora mostrar que as empresas rapidamente querem recuperar o tempo perdido, economicamente, desenvolvimento, etc. E a minha pergunta é esta: até que ponto é que essa ânsia, essa pressa para recuperar o tempo perdido não vai aumentar a diferenciação entre aqueles que podem, que têm meios, e aqueles que ficam para trás, empresarialmente falando e também na população em geral? Como é que evitamos isso? É voltar um bocadinho ao início. Eu acho que a pandemia também nos mostrou algo que para alguns era evidente e um princípio, para outros talvez não tanto, mas que ficou claro, até no Parlamento Europeu, já não vejo o discurso liberal propriamente dito, aquele mesmo em estado puro, tão evidente. A pandemia mostrou-nos que o papel do Estado é fundamental na correção das desigualdades. Foram os Estados bem organizados no mundo que permitiram a gestão menos difícil, não estou a dizer mais fácil, mas menos difícil da pandemia, corrigindo na hora, enfim,
tanto quanto foi possível, essas desigualdades. E eu acho que aí o papel do Estado também vai ser importante. Tem que continuar para puxar por aqueles que têm menos energia para ir pelos seus próprios pés, encontrando as parcerias, porque aqui a colaboração, eu costumo dizer, quando ensinava Direito da Concorrência, agora não ensino nada, que o mercado é sempre um misto de cooperação e concorrência, nunca é apenas concorrência. Isto entre as empresas, e aqui também tem que ser, porque as empresas trabalham muito mais em rede do que individualmente, do que parece, não é? E aqui há uma espécie de responsabilidade económica das empresas de umas puxarem pelas outras. E outra questão muito importante, que me parece fundamental, tanto para o Estado como para as empresas, de modo a que esta transição seja transformadora, é estimular as parcerias com a comunidade científica. Creio que a pandemia também nos mostrou como é importante o investimento da ciência. Não estaríamos com vacinas agora se não tivéssemos investido lá atrás na chamada investigação fundamental. Mas eu agora referia-me até à investigação aplicada. É muito importante para a administração pública, e nós fizemos isso na inteligência artificial. Ainda na semana passada fui ver o projeto da ASAI, que vai ser uma revolução, usando dados. A administração produz dados todos os dias, e hoje podemos usar estes dados para fazer melhores políticas, para prever problemas, antecipá-los, em vez de os ter que resolver. Para as empresas a mesma coisa, e nós temos que trabalhar com a nossa comunidade científica a maior parceria, não estou a dizer em todas as áreas, de modo a empurrar a nossa economia para um nível de competitividade do século XXI que todos queremos. Rogério, pegando nestas palavras e olhando também para o programa que temos aqui e alguns dos convidados que querem fazer o balanço entre este boom tecnológico digital que tem que ser feito e a sustentabilidade. É uma equação difícil, porque os budgets encolheram, agora têm que ser utilizados mais aceleradamente. Como é que se faz este equilíbrio e conseguimos uma evolução e vamos para a frente nesta pandemia ao mesmo tempo sustentável? Bem, os incentivos são uma coisa fundamental e, de facto, a pandemia significou um incentivo brutal de transformação para as empresas. Nós às vezes não pensamos muito, mas a última pandemia desta dimensão que existiu foi em 1917, 1920 e há 100 anos atrás. Nessa altura não havia televisão, havia poucas emissões de rádio, apenas experimentais, aquilo que se lia era apenas pelos jornais. A maior parte das pessoas de qualquer população não sabia ler. E, portanto, não era possível comunicar à distância. E, portanto, imaginem o que seria uma pandemia do tipo daquela de hoje, que é muito mais grave porque a humanidade tem 5 vezes mais população do que tinha nessa altura e tem população muito mais móvel. Nessa altura, as únicas movimentações que existiam eram as movimentações de tropas relativas à Primeira Guerra Mundial. Por isso, hoje esta pandemia é muito mais difícil, muito mais grave, e a forma como nós estamos a enfrentá-la tem a ver precisamente com os resultados, não só do nosso setor, mas da ciência e a reinvenção dos negócios para fazer face a essa situação. E é evidente que as crises são muito importantes para a gente perceber também que há coisas mal preparadas. Como dizia o economista, o professor César das Neves, a propósito de outra crise, quando a água baixa, a maré baixa, é que se vê quem está a nadar sem calções. Isto é, quando vêm as crises, a gente vê quais são as dificuldades que existem. O problema é que muitas vezes esquecemos logo a seguir, não é? Pois de repente há uma tempestade e lembramos que o clima não está como devia. É verdade, porque os fenómenos sociais são normalmente assim, a gente exagera para um lado, depois exagera para o outro. Se calhar se olharmos para este vírus, não sabemos de onde vem, mas se calhar foi porque tratámos mal a natureza e começámos a invadir a natureza. Se calhar chegaremos a essa conclusão. Ora, mas como é que fazemos isso, esse sustentável com a evolução tecnológica? O incentivo mais importante para a sustentabilidade, a meu ver, é que é bom para todos. Isto é, a exclusão, os grandes fossos, não são bons para ninguém. Façamos uma correspondência física. Se tiver uma alta pressão de um lado e uma baixa pressão do outro e próximas, vai haver uma ventania desgraçada entre esses dois sítios. E, portanto, se houver muitos excluídos de um lado e muitos privilegiados do outro muito próximos, nós vamos ter conflitos. Portanto, não interessa a ninguém que haja excluídos. Nem aos excluídos, naturalmente, nem àqueles que pudessem estar melhor, digamos assim. E, portanto, é um esforço que temos que fazer com os fundos disponíveis, com aquilo que são as necessidades das empresas, porque as empresas têm que ter a sua cadeia de valor.
E a sua cadeia de valor implica terem parcerias com fornecedores, com outras empresas, partilhar os mesmos sistemas, de maneira a que as coisas possam funcionar de forma simples e de forma rápida e de forma eficiente, mesmo nas alturas difíceis, mesmo nas alturas em que não se pode comunicar. Portanto, os incentivos estão lá e eu estou convencido que os incentivos fazem uma boa parte do caminho. E a segunda é falarmos muito disto. Nós não podemos parar de falar disto porque as pessoas esquecem, como o João estava a referir. E, portanto, 2, 3 anos depois da pandemia começar a ser gerível, não é? Há quem diga que ela nunca irá desaparecer, verdadeiramente, mas depois dela começar a ser gerível, a gente não pode esquecer. E não podemos esquecer que este tempo passou e que tivemos as dificuldades que tivemos e que é preciso estruturar de forma diferente as cadeias de valor. Portanto, falar disto muito, passar à ação não com grandes estratégias globais e tal, mas como fazia aqui a professora Maria Manuel Leitão Marques, indo ao terreno, garantindo que coisas mais complicadas passam a ser mais simples. Portanto, precisamos de pessoas que façam esta viagem nos vários serviços, nas empresas. As associações empresariais têm um papel fundamental para reunir esse esforço coletivo das empresas e, naturalmente, também nas pessoas, porque têm toda a vantagem em fazer isso. Hoje, quem nasce sabe que os instrumentos digitais estão ali, não é? Agora têm que ser bem usados. Registra-se logo. Mas têm que ser bem utilizados, porque há pouco falava em comunicação, é mais fácil porque temos mais meios de comunicação numa pandemia, mas também temos mais fake news e temos mídia que engana as pessoas sobre vacinas, sobre saúde, etc. Esse é um grande problema. Nós vivemos em bolha de comunicação. Exatamente. É um problema que estamos a tratar com o Digital Service Act, com o chamado Regulamento para os Serviços Digitais na União Europeia, e que eu sou muito adepta, até tenho um grupo que é contra a publicidade dirigida, não apenas porque a publicidade dirigida é abusiva, usa os meus dados para me dirigir publicidade e eu não os dei para isso, mas por um outro motivo, por um outro efeito colateral, é que ela destrói a publicidade que garante a sustentabilidade dos meios de informação ditos tradicionais, eu costumo dizer, dos meios de informação plurais, naquele onde nós ouvimos a opinião que gostamos e aquela que não gostamos. Isso faz a nossa cabeça, ajuda-nos até a contrariar aquela que não gostamos, a argumentar contra. Quando não ouvimos, como só ouvimos aqueles que pensam como nós, pensamos que o mundo é aquilo, vivemos naquela bolha. Esse é um perigo. E isso é, para mim, um perigo para a democracia muito grave da era digital. E, portanto, temos que fazer aqui um contrabalanço desse risco. Iremos falar também desse tema de mídia e de comunicação aqui. Pergunto-lhe, como Presidente do Congresso, o que é que espera, estaremos aqui depois a falar, ou eu ou a Cristina, convosco, no final destes 2 dias, qual é que seria o seu objetivo depois de ouvirmos estas pessoas todas e estas conversas, estes debates, estas ideias, esta reinvenção? Espero o que sempre esperei dos congressos da APDC e o que sempre fiz sentadinha no meu lugar, não no lugar de Presidente, mas com o meu caderno de notas, que eu sempre levava daqui ideias para a minha atividade política, quando era membro do governo, levava, vou fazer uma medida nesta área. Espero levar também assim uma lista de tarefas que levemos todos, em termos de responsabilidade social das empresas, a ajudar as mais pequenas ou a ajudar os seus trabalhadores e trabalhadoras, também estas, porque aqui a diferença de competências digitais também é muito desequilibrada, a entrar no mundo digital, a prepararem-se para exercer a sua função de uma maneira diferente, e eu estou a dizer que vão ser todas as funções, do enfermeiro ao médico, do juiz ao advogado e do padeiro à vendedora do mercado. Todas elas vão ter um conteúdo digital. Espero que as empresas, porque isso é um retorno para elas, dar-lhes a capacidade de contratação de pessoas mais qualificadas. Portanto, espero que elas levem essa mensagem, que os que estiverem connosco na administração pública também, que levem 1 ou 2 trabalhos de casa. Foi o que eu sempre fiz nos congressos da APDC e eu própria também espero Lembra-se de alguma nota que tenha tirado, até porque já tivemos a oportunidade de estar noutras, e que tenha sido, não me lembrei disto, e de repente está no Parlamento Europeu, ou mesmo na altura do Governo ainda, e foi discutido. Alguma em concreto também não, se não se lembrar não faz mal, lembrei-me só porque... Não, eu ontem, quando estava a preparar estas notas, recordei o discurso que eu própria fiz em 1970,
86, creio, num congresso que era... 2006. Desculpem, em 2006. Sim, em 1976, acho que ainda não havia... Não. Em 2006, creio, era presidente do congresso o presidente da PDC, o Diogo Vasconcelos. Sim, provavelmente. Já não sei, o presidente do congresso devia ser provavelmente outro. Sim. E eu estive num debate aqui, não foi aqui, com o José Pacheco Pereira, e a minha conversa foi: o que é que vai acontecer daqui a 20 anos, talvez 10, talvez 5. E eu fui reler o meu texto. E cá estamos 20 anos depois. E cá estamos, não é bem 20, é um bocadinho menos, mas quase. E uma das minhas previsões era que daqui a 20 anos, talvez 10 ou 5, como eu referi, vou-me citar a mim própria, seremos mais nómadas. Talvez não estejamos a ser agora, portanto, não podemos. Errado com a pandemia que não podemos. Se calhar vamos ser já a seguir, não é? Quando isto liberalizar e serão diluídas, e esta é certeira, na crise, as fronteiras entre a esfera privada e a esfera profissional, como aliás era na vida pré-industrial. E eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer, é o que vai ficar depois desta crise, e temos que aprender a viver com isso, de tal modo que mantenhamos alguma vida pessoal própria e familiar, mas naturalmente pessoal inclui a familiar, e que a vida profissional não seja invasiva de toda a nossa vida. Acho que esta crise dela também devíamos tirar uma lição, mas eu sou mais cética que a vamos tirar. E que é? Que é a lição para o território, a ideia de ter grandes metrópoles onde vivemos todos concentrados, onde temos que fazer 1 hora ou mais de transporte público para chegar ao nosso emprego. Esta forma de viver concentrados em grandes cidades. Vamos ter aqui um debate sobre isso, e vamos ter um nómada militante. Sim, vamos na ter Madeira, debates... trabalha para o mundo inteiro. Isso mesmo, e a vida pessoal, a saúde mental também vamos ter aqui. Eu acho que este congresso nesse aspecto é holístico. Temos 2 dias pela frente. Rogério, também, o que é que seria o objetivo cumprido no final de 2 dias disto? João, o objetivo é sempre levar ideias, como dizia a professora Maria Manuela, isto é, as pessoas vêm para um congresso não só para conversar uns com os outros, hoje infelizmente isso é menos possível, mas para extrair ideias. Para estarão em casa na nossa app a fazer o chat, claro, não é? Mas tirar ideias, pensar o que é que eu daqui posso aproveitar, quais foram as coisas que foram ditas aqui que eu não me teria lembrado. E é por isso que a gente tem um âmbito muito grande neste congresso, é por isso que temos oradores de vários tipos, que vão desde a ciência, que vão desde a tecnologia pura e dura, vamos olhar para algumas áreas tecnológicas em particular, vamos olhar para a transformação dos setores de negócio, de vários setores da nossa economia, vamos olhar para o lado mais humano dessa transformação, vamos olhar para o território e para as cidades, vamos olhar para uma grande diversidade de temas, com o objetivo que as pessoas possam tirar algumas lições do que se está a passar, do que ouviram no Congresso, novas ideias que foram de alguma forma transmitidas, e a minha esperança é que as pessoas vão para casa e possam pôr em prática algumas dessas ideias. Muito bem, cá estaremos para fazer esse balanço. A cloud, por exemplo, foi a primeira vez que, lembrei-me agora que foi a primeira vez que ouvi falar na cloud, na nuvem, no fundo na desmaterialização dos servidores. Que hoje é uma coisa tão... Que hoje é vulgar. Aprendi muito também ali com o Rogério Carapuça sobre essa questão. Sei lá quantos anos atrás. E hoje já nem imaginamos onde é que iríamos guardar tanta informação. Ficam as pistas. Rogério Carapuça e Maria Manuela Leitão Marques, obrigado aos dois. Espero que no final destes 2 dias possamos dizer, sim senhora, cumprimos a missão. Vamos obviamente fazer isso. Obrigado. Iremos aqui com a nossa to-do list. Exatamente. Tá, check. Cá estaremos para fazer as contas do balanço final. E vamos continuar então com este congresso, e agora é a altura da Cristina Esteves continuar com a primeira talk. Cristina. E obrigada João, e vamos falar de ciência. É que neste último ano de pandemia a ciência tornou-se fulcral para todos, nunca foi tão escrutinada. Conseguimos assistir quase em tempo real aos testes que eram feitos às vacinas. Tal era a ânsia de conseguirmos ter algo que conseguisse combater a Covid-19. As vacinas, afinal, chegaram num tempo recorde. E por isso mesmo há que olhar para o que a ciência tem feito, não só ao nível da batalha contra a Covid-19, mas
também qual é o papel que tem na recuperação económica.